Bem, se estiverem de acordo, vamos começar. Penso que, portanto, a vereadora Filomena irá chegar. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, Sr. Vereador. Ler o ato da reunião anterior, pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer usar a palavra? Eu gostava sim, Sr. Presidente. Tenha vontade, Sr. Vereador. Desde já, bom dia, cumprimento o Sr. Presidente, mantemos-nos com esta distância virtual, mas agora se calhar mais necessária, cada vez mais necessária, não é verdade? Atendendo à dinâmica e aos casos que estão a surgir no nosso Algarve. Portanto, e cumprimentava também os senhores vereadores, todos os castro-marinenses que nos estão a verem, que nos estão a seguir nesta reunião, e havia situações que eu gostava de ver esclarecidas. Primeiro, eu gostava que o Sr. Presidente explicasse aos castro-marinenses o porquê eu já estou, portanto, é o segundo mandato, durante há 8 anos que nós ouvimos falar da Porta Este do Castelo. Não deve ter sido pela oposição, que ela ainda não tem a obra concluída. Eu pelo menos há 8 anos que ouço essa promessa, portanto eu gostava de saber que explicasse o porquê, nunca mais ouvimos falar, nunca mais se disse nada. Depois, Sr. Presidente, é notório e cada vez mais há uma reincidência no abandono geral neste concelho. Nós estamos a chegar ao dia do município, é necessário fazer reflexões, é necessário, e esse é o papel da oposição, Sr. Presidente, alertar para uma série de situações que estão em abandono, que estão em desleixo neste concelho, e nomeadamente o Parque Professor Amar. É lamentável que chegue o Parque Professor Amar, o espaço em altura designado pelo Professor Amar. Depois, e outros, o parque infantil, quer em Castro Marim, todos esses espaços públicos têm estado num abandono lamentável. Depois, também gostava que o Sr. Presidente explicasse aos castro-marinenses porque, sendo o autarca mais antigo do país, como é que uma superfície comercial consegue agilizar uma rotunda e o Sr. Presidente, com tanta experiência autárquica, não conseguiu até à data a rotunda na Praia Verde. Quer dizer, é curioso, não é? Depois é assim, também os movimentos de cidadania mais humano, movimento político, cidadania mais humano, também nunca mais ouvimos fazerem qualquer comentário, qualquer situação a promover a existência e a construção da rotunda junto à Praia Verde. Depois, Sr. Presidente, e aqui eu penso que é muito mais grave, e se é verdade, eu gostava que o Sr. Presidente explicasse também aos castro-marinenses se é verdade que foram entregues currículos na Junta de Freguesia da altura para o novo espaço comercial que abriu em altura. E digo isto porque, se é efetivamente verdade que isto aconteceu, e não vale a pena haver justificações de existirem justificações de que foi para agilizar o processo, eu politicamente tenho que dizer que isto pode haver uma suspeição e todos aqueles que tenhamos conhecimento desta manobra, pode haver uma manobra política, uma manipulação política, mais grave ainda, pode haver, Sr. Presidente, uma suspeição de corrupção política no aceitar deste processo, no agilizar deste processo. Isto é gravíssimo e eu lamento que no meu concelho de Castro Marim, não o seu concelho, o senhor é presidente deste concelho, que isto possa sequer imaginar que possa acontecer. Depois, Sr. Presidente, também gostava que explicasse aos castro-marinenses porque é que o castelo está encerrado ao domingo e à segunda-feira, que é outra situação lamentável. Portanto, porque é que nós oferecemos a quem nos visita? Já são tão poucos aqueles que nos visitam. Como é que nós restringimos horários, Sr. Presidente? Como é que nós limitamos entradas nos nossos espaços, que são espaços do município? Não consigo entender. Penso que assim estamos a definhar, em vez de mostrarmos mais a quem nos procura, cada vez a nossa oferta é menor. Eu lamento que isto aconteça, estamos a retorcer claramente, e agora, Sr. Presidente tem maioria.
O Sr. Presidente foi a pessoa mais votada no Conselho. A sua lista foi a lista mais votada no Conselho de Castro Marinho. Portanto, o senhor agora tem a maioria, os senhores são os donos disto tudo. Não, é lamentável que chegue a este ponto. E que todos os dias nos cheguem apontamentos de situações de falta de limpeza, de falta de cuidado no nosso Conselho. Isto é o mínimo. E esse mínimo tem que ser assegurado, Sr. Presidente. Depois, e como várias vezes o Sr. Presidente tem bons conselhos em relação ao Partido Socialista e fez vários apontamentos em relação ao Partido Socialista, à forma de agir do Partido Socialista, Sr. Presidente, eu vou-lhe deixar também aqui uma recomendação que eu acho que é importante. O Sr. Presidente é o Presidente dos Castro-Marinhenses. O Sr. Presidente tem que arrumar a sua casa, porque aquilo que me constam é que, ao passar na rua, muitas vezes ouvem-se discussões que vêm do interior da Câmara. Isto a ser verdade, Sr. Presidente, temos que passar, pelo menos todos nós temos os nossos atritos, é normal, mas temos que os resolver dentro das quatro paredes. Não pode extravasar para o exterior, não deve extravasar para o exterior. Portanto, eu deixo aqui esta nota, Sr. Presidente, com toda a humildade, com toda a simplicidade, mas é uma nota que eu acho que é importante passar, é importante transmitir, porque se calhar o Sr. Presidente nem tem conhecimento dessas situações, e eu acho que é importante também transmitir. Portanto, por agora fico por aqui, porque temos outros assuntos na ordem de trabalhos que vai levar a mais intervenções. Muito obrigada. Sim, senhor. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, não sei se quer que eu responda aqui a algumas das questões pode ser. colocadas. Que eu depois vou responder. Muito bem. Então vou começar por duas ou três notas importantes que tinha, e nomeadamente uma que mexe com a vida de todos os castro-marinhenses, de grande sensibilidade social, educativa das nossos jovens, tem a ver com as férias ativas. E existe uma orientação específica sobre como desenvolver programas de ocupação de crianças e neste momento temos muitas variáveis difíceis de cumprir face à evolução epidemiológica no Algarve e no país, e gostaria de partilhar convosco no sentido também de perceberem que a decisão não é fácil, embora haja um sentido, um caminho, as variáveis levam-nos para um caminho. Designadamente, os grupos das férias ativas não podem contactar, as crianças não podem contactar umas com as outras, portanto, não podem partilhar espaços. As viaturas, os autocarros para levarem alguma atividade também não podem ser os mesmos, não podem contactar, não pode, no mesmo autocarro, por exemplo, levava 2, 3 grupos para irem à praia, não pode acontecer. O pavilhão, neste momento, como sabem, nós tínhamos definido como para as ZAP, as zonas de apoio à situação de Covid-19, vários alojamentos locais que estão a deixar de estar disponíveis. Logo, os focos disponíveis que temos, ou os sítios, passam a ser o pavilhão e o lar da altura. Deixamos de ter aquelas residências que amavelmente nos foram cedidas, tanto pelos hotéis como por proprietários de alojamento local. Portanto, o pavilhão tem uma função que é da zona de apoio à pandemia e também deixa de ter um espaço de convívio e, como sabem, nos programas de férias ativas era o sítio onde recolhíamos as crianças e o sítio onde concentrávamos as crianças à hora do almoço. Depois, à hora do almoço, temos um refeitório, podemos ter 2 refeitórios de apoio, poderíamos ter 2 refeitórios de apoio, tem a ver aqui com o Centro Infantil de Castro Marim e o Centro Infantil de Altura. Acontece que existem o prolongamento, que está a ser segurado, vai ser segurado pelo município, o prolongamento do pré-escolar, e as crianças desse prolongamento, são 3 salas em funcionamento, também cada sala já não pode contactar por si. E os miúdos das férias ativas também não poderão contactar com estes. Logo, isso dá quase um desfazamento de horários para refeições impossível, quer dizer, gostariam de almoçar uns ao meio-dia e teríamos outros a almoçar às 3 da tarde. Então existem regras específicas que os miúdos não podem partilhar a mesa, tem que estar cada um na sua mesa,
E também não podem haver jogos desportivos de interação em grupo. Tudo isto são muitas variáveis que infelizmente se traduzem quase na impossibilidade de fazermos o programa de férias ativas. Ainda não o anunciámos, porque estamos a fazer todos os esforços de análise técnica de equipamentos colaterais para ver se poderíamos ajudar as famílias que vão deixar de ter o apoio estatal à família a partir do dia 26, e estamos a tentar, mas é quase impossível. É humanamente impossível, tecnicamente impossível, em termos logísticos muito difícil. Tivemos a organizar o programa para 50 crianças, para 100, como sabem, normalmente temos 200, e as imposições e a situação do país, infelizmente, não se coaduna com os recursos disponíveis, equipamentos e estruturas que tínhamos no município. Ainda não fizemos o anúncio público, mas eu gostava de partilhar convosco que nem é uma questão financeira, porque teríamos condições até para reforçar os monitores, alugar autocarros. A questão é os espaços. Onde é que podemos ter as crianças sem que contactem umas com as outras, que possam almoçar com estas condições e que tipo de atividades, e aí o professor Jorge Neves até teve alguma criatividade com a sua equipa e a doutora Tina para trazerem alguma inovação em algumas atividades, mas é tudo atividades individuais, muito individuais. Portanto, infelizmente, lamentavelmente, é quase impossível, e face também à situação que está a acontecer no país e à evolução, diria que é quase seguro que não tenhamos condições para cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde, e que a nossa consciência também obriga, não precisamos só das normas, de tudo o que temos aprendido também nos parece quase impossível poder desenvolver o programa de férias ativas. Água é um outro problema que temos em curso, mas neste capítulo, ainda que tínhamos falta de água na barragem, o Sr. Presidente assinou os editais que vão sair, ou que já saíram para a população, para que possam pedir os seus contadores, começar a fazer o seu contrato de abastecimento de água do subsistema central, primeira fase e segunda fase. Portanto, estamos em iminência, não estranha, não houve uma inauguração formal, haverá com certeza, vamos marcar o início formal dessa obra, mas estaremos a dias de poder colocar o sistema em carga, e para o qual precisamos que as pessoas façam os seus contratos. Dada a situação, a nível de atendimento e serviço público que temos disponível, a rede de transportes reduzida, avançamos já para que as pessoas venham já fazer os seus pedidos, para também numa fase, de forma faseada, possamos instalar os contadores e colocar o sistema em carga. Portanto, estamos a falar cerca de 32 aglomerados que passarão a estar, se tudo correr bem, dentro de dias com a ligação à rede do sistema em alta e ao sistema de leite Beliche. 24 de junho, ponderámos muito, fizemos um programa que considerávamos seguro, mudámos o programa face à evolução epidemiológica também do país e da região, e achamos que cabe-nos a nós assinalar esta data importante com orgulho, que é o município, que é o dia do município, mas no maior respeito àquilo que é a situação a que vivemos. E o maior respeito significa confinar e só ajudar a economia no estrito e no essencial, a economia, a cultura e a saúde. Como tal, vamos ter as comemorações mais simbólicas, como a São Solene, que o Sr. Presidente irá falar com certeza, na presença de nós, da Câmara e da Assembleia Municipal, mas confinado a isso, não fizemos convites. Será o dia de 24 de junho de 2020, que será particularmente um momento de reflexão, também porque pouco importa a festa, o que importa é a obra que consigamos fazer, mesmo durante estas dificuldades. Também tínhamos previsto um sistema de takeaway, faça o seu arraial em sua casa, em que disponibilizaríamos eventualmente sardinha e que as pessoas pudessem levar a casa, mas recuámos nessa proposta
dado riscos, porque nós não controlamos a vontade, a alegria de cada um. As pessoas muitas vezes prevaricam no seu confinamento, não porque sejam inconscientes, mas porque também já passou tanto tempo e precisam de um abraço e cruzam-se na rua e como tal acho que não devemos correr estes riscos neste momento, porque é um Algarve que precisa transmitir segurança e está preparado para receber quem nos visita, porque precisamos dessas pessoas e também precisamos de saúde para continuar com esta economia muito débil, muito interdependente. E, portanto, é um dia do município que acho que nos irá orgulhar a todos, que iremos fazer um balanço do que temos feito, mas também uma viragem para o futuro, sempre, devemos estar sempre a olhar para o futuro, um futuro muito incerto, face a tudo o que vivemos, mas temos que continuar a sonhar e, tal como dizia o poeta, nós somos do tamanho dos nossos sonhos e acho que somos grandes, somos um concelho grande e com muito potencial e com muitas coisas que podemos continuar a trabalhar. Das questões abordadas, vou falar da porta este do castelo e isto é interessante a história, porque lembro-me há 3 anos, há 2 anos, estávamos noutro contexto governativo em que estávamos em minoria, o PSD, e esta questão foi várias vezes abordada, em particular no que se refere ao projeto do castelo, que houve um vereador, que já não está entre nós, que insistia que o projeto existia. O projeto não existia, estava aqui na Câmara Municipal, havia uma equipa que estava a fazer um grande projeto há muitos anos para o Castelo de Castro Marim, essa empresa faliu e nunca houve tampouco um estudo prévio aprovado pelas entidades competentes e nós avançámos em 2016 com a contratação da equipa, de parte da equipa que colaborou nesse grande projeto para fazer o projeto para a Porta Este. As escavações decorreram a partir daí, como sabem, foi pública. Em 2017 aconteceram as escavações, fizemos uma candidatura que foi aprovada em overbooking, a prioridade de intervenção 6.3 do creche Algarve, e neste momento aguardámos o parecer final do IGESPAR, Direção Regional de Cultura, que demorou cerca de 1 ano a emitir um parecer favorável condicionado e que chegou, diria, há 2, 3 meses, mais de 1 ano, quase 2 anos, para termos um parecer do IGESPAR sobre esse projeto. Felizmente que se conseguiu consensualizar, também é um parecer agora favorável porque o IGESPAR acompanha desde sempre este projeto. Este projeto tem sido acompanhado e o objeto da intervenção, tanto a abertura da Porta Este como o enterramento das infraestruturas, são decisões técnicas com as quais o Executivo concordou e que resultam da leitura daquilo que é o saber da Direção Regional da Cultura, IGESPAR, e também da professora Ana Arruda, que acompanhou estas escavações. Por muita pena nossa, achávamos que gostaríamos de também ter a área escavada, a análise custo-benefício dos valores patrimoniais, não estamos a falar financeira da obra, levou a que a decisão consensualizada entre os técnicos de arqueologia e a arqueologia e o grande guardião e supervisor destas matérias, que é a Direção Regional da Cultura, a solução fosse de tratamento e encerramento da área escavada. Daí resultarão várias publicações de todos os trabalhos e toda a investigação conseguida e também um centro interpretativo. Portanto, a Porta Este, aquilo que sempre foi falado, o projeto só foi contratado em 2016, podem consultar na plataforma de contratação pública, está lá a contratação deste projeto, e em 2017, como sabem, também foi público, foram feitas novas campanhas arqueológicas para se poder fechar o projeto de arquitetura. Quanto ao parque, à praceta do professor Luís Amaro, a minha é provavelmente o sítio que mais gosto de estar, por afinidade ao local em que vivo. Neste momento acho que está devidamente... Está limpo, sim. Já tenho informação que está limpo.
está devidamente tratada, tem a fonte a funcionar, tem ali umas grelhas que vamos colocar, tem ali uma casa de banho que também estamos a intervencionar. Penso que nos dignifica e penso que está em condições para que também possamos ter a fruição, é a única fonte com água pendente, com aquele bater cristalino que temos aqui no concelho neste momento para desfrutar junto de uma esplanada e, portanto, é um sítio aprazível, tranquilo e que dignifica e também em boa memória do professor Luís Amar e a sua importância na história dos alturenses, da vida dos alturenses e da freguesia da altura. Portanto, destas questões colocadas, penso que o Sr. Presidente depois irá responder às demais. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a quem nos ouve lá na internet. Gostava só de dizer aqui 2 ou 3 coisas relativamente aos espaços públicos. Sr. Vereador, desculpe lá discordar, eu gosto pouco da expressão vocês são os donos disto tudo, porque quando me diz isso faz-me lembrar que fez-nos alguém há 2 anos atrás, fez que o município tivesse perdido de coleta mais de 1 milhão de euros, quase 1,5 milhão de euros por conta das reduções das taxas de IMI, e é com esse dinheiro que se faz a manutenção do espaço público, não é com outro. E dizer também que, por causa de todos os atrasos que as obras públicas, as grandes obras que estavam em projeto cofinanciadas, que durante 2 anos quase não se pôde fazer nada, recaem todas neste momento para se executarem agora. E, portanto, aquilo o dinheiro é o mesmo, não há mais dinheiro. Portanto, aquilo que me parece é que não podemos fazer omeletes sem ovos. E nós, realmente, a Câmara Municipal tinha, como já falámos várias vezes, poucos operacionais e que foi-se modernizando e está a modernizar-se nestes últimos tempos. Tem, obviamente, muitas frentes de trabalho. Não ajudou, por causa da água, ainda bem porque choveu, mas não ajudou estes 2 meses de pluviosidade que nos fez, tal como em todos os outros concelhos do Algarve, ter focos de infestantes, de ervas, chamemos assim, por todas as zonas urbanas e que tivemos que fazer aqui um esforço para podermos controlar isto de alguma forma. Portanto, foi uma questão extraordinária, não é normal chover neste período e obviamente, pronto, temos conseguido ir dando conta do recado. Sobre os parques infantis, não sei qual é o... Se me está a falar do Parque da Altura, neste momento está a ser feito o estudo já para podermos adaptar aquele espaço às exigências da ASAI, que foi a entidade que fechou aquele espaço, como sabe. Mas de resto parece-me, quando me fala que Castro Marinho tem tão pouco para oferecer e que deveríamos zelar para ter aqui algum atrativo a quem nos visita, eu se calhar deixava isso para o Sr. Presidente da Câmara falar, porque realmente parece-me a mim que temos uma pandemia e, portanto, se calhar criar condições para as pessoas pensarem que está tudo bem e que podem nos visitar à vontade, se calhar temos que fazer o contrário, porque infelizmente, se as situações evoluírem num sentido de perda completa de controlo da nossa capacidade, nossa da Direção-Geral de Saúde, de poder resolver o problema das pessoas que vão ficando com necessidades de cuidados médicos, se nós perdermos esse controle, vamos fechar, vai ser decidido fechar outra vez todos os comércios, fechar outra vez tudo, e eu então não sei se devemos estar agora preocupados com uma questão de oferecer a quem nos visita melhores condições daquelas que sejam possíveis dentro daquilo que é os planos de contingência. Mas pronto, quis só dar esta nota porque acho que nós temos tido aqui um esforço enorme em termos daquilo que é o espaço público. Infelizmente, não sei se já repararam, nos últimos mês e meio temos tido
toneladas e toneladas de monstros, de lixos colocados aos lados dos contentores, que nos obrigou a ter 2 equipas em permanência para retirar isto do espaço público. Muita gente não tem respeito pelo que é os lugares próprios para colocar esse tipo de resíduos e que nos obriga constantemente, e não estamos a falar de saquinhos, estamos a falar de dezenas e dezenas de toneladas de material. E, portanto, tudo isso, obviamente, é uma questão de dever cívico, qualquer um de nós poder passar essa informação e essa sensibilidade à população, que há sítios próprios para colocar determinado tipo de resíduos. Pronto, era só isso, Sr. Presidente. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Esqueci-me de abordar uma questão. A senhora vereadora diz que está tudo abandonado, fechado. Dizer que o que afeta o país também afeta Castro Marim. E neste momento nós temos, felizmente, vários colaboradores, não são todos de idade avançada, alguns têm filhos menores e muitos têm filhos menores e estão ao abrigo do apoio à família em sua casa. É o caso que acontece à equipa que fazia parte da estrutura que estava na empresa municipal, que bem conhece todas as pessoas envolvidas, e como tal a equipa está reduzidíssima e é essa equipa que temporariamente, portanto não está fechado há muito tempo, ou fechou por força das circunstâncias do Covid, reabriu e nesta reabertura, mantendo grande parte dos colaboradores o apoio à família como necessidade e estando em casa, não temos neste momento, mas haveremos de retomar agora no verão também, um reforço da equipa a fim de conseguir abrir pelo menos mais um dia. Senhora Vereadora Célia, eu agradeço-lhe todas as perguntas que fez, porque me vai dar a oportunidade de explicar, mas de facto neste momento estou muito preocupado com os efeitos da pandemia, não só no país, como no Algarve, como aqui. E de facto as políticas, isso é uma coisa que menos me importa agora. De qualquer das maneiras, os currículos do Aldi, penso que é isso que perguntou. De facto, temos ali uma superfície comercial que eu penso que dignifica este concelho e, de facto, aliás, a rotunda da 125 é uma exigência nossa, portanto, sem a rotunda nós não licenciávamos aquele estabelecimento comercial, aliás, houve vários acidentes ali naquele cruzamento. E, pronto, e a rotunda pensou que vai valorizar a da 125, mas é uma exigência nossa, de facto. Em relação aos currículos, de facto portanto, a Junta de Freguesia, tal como a Câmara, aceitaram alguns currículos de pessoas que estavam interessadas em trabalhar no Aldi, tal como outros concorreram diretamente para o Aldi, mas nós tivemos conhecimento, aliás, eu fui fomos convidados para a abertura e aceitámos com muito gosto. Aliás, estou-me a lembrar de uma ex-vereadora aqui da Câmara do Partido Socialista, que diz que nunca tinha visto na vida membros do Executivo a participarem numa abertura do estabelecimento comercial ou de qualquer iniciativa do foro particular. Eu acho que é a coisa mais frequente que qualquer autarca faz, mas pronto. Mas a senhora diz que nunca viu. Pronto, em relação aos currículos, de facto, houve pessoas que os entregaram na Junta de Freguesia e penso que na Câmara, não sei. Agora, conforme isto foi explicado pela Aldi, pela funcionária que tem a ver com esta área, portanto, eles leem o currículo, estudam o currículo e há pessoas que lhes interessam e outras que não interessam. Portanto, daí algumas nem sequer terem sido chamadas para uma entrevista, porque à partida aquele currículo não interessava ao Aldi. Portanto, uma coisa que nos sai completamente fora da nossa alçada. Agora, fazer disto um filme de terror, é que eu penso, não sei, a senhora vereadora falou aí, suspeitas de corrupção, gravíssimas, manobras
políticas. Epá, eu sinceramente acho que isto é uma tempestade num copo d'água. Os currículos foram todos entregues ao Aldi, que fez a seleção que muito bem entende. Portanto, nós não temos poderes para dizer que entra aquilo ou que entra o outro, quer dizer, aquilo é uma política daquela superfície comercial que nós, conforme compreenderá, não temos nada a ver. A senhora vereadora falou de mais outros assuntos, estou-me a lembrar. Em relação aos donos disto tudo, aos donos disto tudo e às discussões, e quer que eu arrume a casa e tal. Bem, a senhora vereadora penso que já se percebeu que eu não sou o dono disto tudo. Se a senhora vereadora eu não sou. Se era a dona da empresa municipal, não sei se era. Bem, mas eu não sou dono disto tudo. Eles fecharam-na, portanto, isto quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar em equipa, gosto de ouvir a opinião dos outros, gosto de trabalhar em equipa, gosto e sei de trabalhar em equipa. Digamos que em vez de ser dono disto tudo, sou o coordenador de uma equipa. Equipa essa que é coesa. Aliás, só para ter uma ideia, e de facto estamos a reunir semanalmente os vereadores com as FIAs, e se quer que eu diga, estamos a trabalhar muito bem, ao contrário do que a senhora está a dizer. Estamos a trabalhar muito, muito bem. Repare, cada um tem a sua opinião e é legítimo e faz todo o sentido que haja diversidade de opiniões. Pronto, mas quem decide depois é o Presidente, depois de ouvir tudo e todos. Agora, estamos a trabalhar muito bem, a reunir todas as semanas, porque o nosso objetivo é resolver os problemas. E se a senhora vereadora tomar atenção, com as limitações todas que nós temos de equipamento e de pessoal, etc. Estamos a trabalhar muito melhor na recolha dos resíduos sólidos, na limpeza de ruas, etc. Só quem tem uma visão um bocado deturpada é que não vê isso. Mas pronto. Agora, esta é a minha maneira de trabalhar, senhora Rogério. Trabalhar em equipa, a equipa é coesa, está a trabalhar bem, e não sei onde é que foi buscar que eu tenho que arrumar a casa. A casa está arrumada há muito tempo e está bem arrumada. Em relação à rotunda da Praia Verde, ainda bem que focou este assunto, porque me permite esclarecer o seguinte. Conforme sabe, como aquilo é da competência das infraestruturas de Portugal, que já deviam ter requalificado a 125 e não requalificaram nada, essa requalificação obrigava a conversa ali uma rotunda e nós, Câmara, pedimos autorização às infraestruturas de Portugal para, embora seja da competência deles, fazermos nós a rotunda da Praia Verde. E obtivemos licenciamento deles para fazer a rotunda da Praia Verde, uma rotunda provisória, enquanto não houvesse defendido. E qual não foi o nosso espanto quando, passado 2 ou 3 dias de termos o consentimento deles, veio o contrário, já tínhamos adquirido algum material e vieram-nos dizer que não podíamos fazer aquilo. Por coincidência, passado uns dias, encontro o Presidente das Estradas das Infraestruturas, aliás, numa visita do Ministro das Obras Públicas à Ponte Internacional do Guadiana, e tivemos a conversar. E ele teve-me a explicar o inexplicável, meteu os pés pelas mãos, por causa da concessionária, que isto tudo estava enrolado nos tribunais, e portanto não nos autorizava a fazer ali. Conforme a senhora vereadora sabe, eu já nisto há uns anos, e sei muito bem o que há forças ocultas. Na política deste país há forças ocultas. E o PS até é muito direito a estas forças ocultas. O PSD também teve... O PSD também tem algumas, mas não. Estava na Câmara. Não tanto. Há os poderes ocultos e há as forças ocultas, e de facto também me apercebi que há uns dirigentes das infraestruturas de Portugal
que têm uma casinha na Praia Verde e que pensam eles que uma rotunda ali irá levar mais gente à Praia Verde, eles não querem ser incomodados. Estamos a falar de forças ocultas, senhora vereadora. E aí eu não mando nada. Eu não mando nada. Como sabe, neste país há umas maçonarias e outras coisas dessas. Pronto. Eu tenho alergia a essas forças ocultas, sabe? Pronto. Agora, o nosso objetivo é fazer ali a rotunda, vamos continuar a lutar para que ela se faça ali e não contra tudo e contra todos, contra as forças ocultas, contra os governos, vamos continuar a lutar para que aquela rotunda seja feita, porque o cruzamento é perigosíssimo, Mais alguma questão? Posso fazer um acrescento? Nós às vezes estamos tão envolvidos nas coisas, ainda sobre a questão dos currículos, dizer que a diretora de Recursos Humanos diz que espontaneamente apareceram muitas poucas propostas de emprego ao próprio Aldes. Era um anúncio que estava publicitado há muito tempo e que foi graças à intervenção local que algumas pessoas, e são muitas, foi-nos dito que foram selecionadas 25 pessoas até hoje aqui da área, e que algumas estão em formação em Tavira e Olhão, que a política foi que não viessem todos numa primeira fase para aqui, surpreendeu-me até o número de pessoas selecionadas, mas muito à conta deste esforço que é fazermos chegar, dar oportunidade aos locais de que a sua oportunidade e vontade de trabalho chegue e pelo menos possa ser auditada. Felicito as pessoas que se envolveram, em particular a Presidente da Junta e o Dr. Dinis Faísca, que não são donos do ALDE, não fazem parte da seleção, não estava nenhuma condicionante no alvará dessa natureza, mas que se calhar se não tivesse sido dessa forma empenhada de fazer chegar, de incentivar as pessoas a entregar, provavelmente, dadas o número reduzidíssimo das candidaturas espontâneas diretamente ao ALDE por parte dos nossos concidadãos, não teríamos tido esta oportunidade. Portanto, há que ser claro e justo neste papel. Nós não interferimos nunca na seleção, nem nesta empresa, nem noutras empresas. Cabe-nos a nós ajudar a que haja benefício para o nosso território com a instalação destas empresas. Mais alguma dúvida? Sim, Sr. Presidente. Eu tenho a vontade. Ora, em relação às situações que eu foquei da limpeza e dos espaços, essas estão à vista de todos. E não tem a ver com o menor número de funcionários. Desculpem, mas não tem a ver, eu já ando aqui também há muitos anos, e no tempo da outra senhora tinha muito menos funcionários, e se forem justos, tragam e apresentem-nos Já hoje. o número de funcionários que tinham. Tragam-nos, publicitem o número de funcionários que tinham no antigamente e no número que têm agora. Depois, em relação aos espaços que estão fechados, eu também estou muito preocupada com o vírus. E até lhe digo mais, olha, o USF da Exuris foi um exemplo dessa preocupação. Alargámos horário, portanto estamos a trabalhar até às 8, porquê? Para não haver um aglomerado de pessoas e dar mais espaço, para as pessoas possam ir à unidade de saúde familiar com maior segurança. Isso pode ser feito. Não venham dizer que as pessoas estão aqui, que eram os funcionários da empresa municipal, mas o município de Castro Marim não eram só os funcionários da ex-empresa municipal. Isto revela clariamente, revela a gestão, entendam como quiserem. Sr. Presidente, as explicações que deu em relação à situação do ALDE e a Sra. Vereadora, eu mantenho a minha posição e chama-se aproveitamento político. Não tem outro nome, Sr. Presidente, e é lamentável, porque o papel da Junta de Freguesia, o papel da Câmara, era dizer às pessoas que foram levar o currículo, sim, muito bem, entreguem portanto, no supermercado algo para ser selecionado. Não era ter retido os currículos e depois, sei eu, o município, a Junta de Freguesia. Sr. Presidente, olha, sabe, eu acho que nessa matéria, os senhores nem deviam ter dado essas explicações. Eu acho que os senhores tinham saído muito melhor se tivessem ficado com mortos.
não tinham ignorado aquilo que eu falei, faziam-se de mortos, e então... Isso não vai pedir, não. E deixar isto... Passa de morte, às vezes dá-se, inclusive, às vezes os altos dirigentes passam essas mensagens a outras pessoas da equipa. Passam essa mensagem, não fique fazendo de mortos para isto não aguentar, porque não nos vamos sair bem. E não se saíram bem. Eu lamento, mas não se saíram bem. Depois, Sr. Presidente, eu queria... havia aqui uma questão, isto é interessantíssimo, porque durante as reuniões de Câmara, as mensagens, vocês também devem receber mensagens ao minuto, mas eu também recebo, e recebi há pouco, quando a senhora vereadora estava a referir que o parque já estava limpo, recebi logo uma mensagem a dizer que o parque foi limpo há 3 dias. É curioso. Mas também recebi outra mensagem. Mas isso não está certo. Diga lá à pessoa que lhe deu essa mensagem que não foi há 3 dias. Olha, mas pensa lá. Mas está ali. As pessoas não me estão a ver em direto, como é que têm acesso a essa mensagem? Digam-me lá. Não, então a mensagem de situações que eu fiz na Câmara e que eu agora questionei essa pessoa que já me mandou a mensagem. Ó, senhora vereadora, não é só a senhora vereadora, eu não passo os dias todos no Facebook, como os senhores têm esse privilégio, mas no momento da reunião troco imensas mensagens com freguesas de Castro Marim, da altura. Inclusive, olha, acabou de me chegar aqui uma mensagem que gostaria que perguntasse se o frigorífico do mercado de altura já está arranjado. Olha, chegou a 1,10. Portanto, veja bem como isto funciona, Sr. Presidente. Portanto, olha, é essa questão que eu ponho agora, ainda estamos antes da ordem de trabalho. Pois, Sr. Presidente, eu gosto muito de ouvir, ainda bem que está tudo bem. Eu gosto muito de ouvir que o Sr. Presidente é o coordenador de uma equipa, adorei ouvir, e que gosta de ouvir as pessoas e as opiniões. É pena, Sr. Presidente, e como aqui constatou e falou, que não gosta de ouvir as opiniões, às vezes de pessoas que até foram ex-vereadoras, inclusive as nossas, que o senhor não gosta de ouvir as nossas opiniões, mas em democracia, e sem forças ocultas, Sr. Presidente, essas que o senhor aí falou, sabe, às vezes é importante ouvirmos e todos temos o direito a expressarmos. E a senhora vereadora, que o senhor até trouxe para esta reunião de Câmara, vejam bem a importância que têm estas situações para as reuniões de Câmara, que o senhor até trouxe. Bem, em relação à rotunda da Praia Verde, Sr. Presidente, é assim, já passou o PSD, o senhor já estava aqui no município, também não conseguiu. Se calhar também haviam forças ocultas no PSD. Depois já passou o PS, também não conseguiu. Eu deixo uma sugestão muito sensata. Pergunto ao Aldi como é que ele fez. Como é que ele fez para conseguir uma rotunda e o município ainda não conseguiu na Praia Verde? É simplesmente isso. Depois, outra questão, e queria deixar aqui o meu lamento. E é o meu lamento pessoal, sincero, honesto, com transparência. Eu, no dia do município, lamento imenso, não sabia o que estava programado, não sabia que iríamos ter uma sessão solene, mas eu, por motivos de saúde, não poderei estar presente no dia do município. Deixo aqui uma mensagem de alento, que corra, que seja um dia diferente, mas um dia muito positivo para todos vós. Eu, pessoalmente, por motivos alheios à minha vontade, não vou poder estar mesmo nesse dia. Obrigada. Eu ainda gostaria de falar sobre isto da gestão de recursos humanos. Vê-se que a senhora vereadora não estudou o relatório de gestão, porque se tivesse estudado, está lá o número de funcionários e a evolução do número de funcionários ao longo dos anos. Foi uma inovação que colocámos nos relatórios de inovação de gestão de há 2 anos para cá. Um capítulo, há 1 ano e meio, há 2 anos para cá, um capítulo sobre recursos humanos. E pode verificar, se for verdadeira e equilibrada na sua análise, que se retirar as pessoas da empresa municipal no processo de internalização, estamos ao nível um nível inferior do número de trabalhadores de 2009. Veja bem, e dizer que desses número de trabalhadores, 40 têm mais de 60 anos e desses 12 têm mais de 65 anos. Portanto, são evidências que se traduzem na dificuldade na gestão de recursos humanos. E quando falou e deu um bom exemplo, que considera um bom exemplo, da Unidade de Saúde Familiar, onde trabalha, do Serviço Nacional de Saúde, eu gostaria de dizer que a Câmara não fechou portas e não se focou só no Covid, sabe? A Câmara continua a tratar os resíduos, continua a abastecer água, continua a fazer uma série de serviços, coisa
que, como sabe, o transporte de urgência foi até feito até meia dúzia de dias diretamente para Faro. Esses serviços estiveram suspensos à conta e com muitos outros, muitas consultas que foram desmarcadas, muitos atendimentos foram desmarcados, coisas importantes porque a vida continua e, portanto, quando se fala em gestão de recursos humanos, estamos a falar nisso, opções. Aqui o Serviço Nacional de Saúde optou por dar prioridade à pandemia e bem, mas existem outros problemas e vivemos e morremos à conta da resolução dos problemas de saúde, infelizmente. E nós, no município, não deixámos de garantir os serviços básicos da limpeza das ruas, da recolha de resíduos, da limpeza do espaço público, criámos ainda o transporte social e levar os medicamentos às pessoas no interior e as compras, etc, etc. Portanto, e não dá para esticar, e não dá para alargar equipas, e não dá para ter equipa espelho, como o Serviço Nacional de Saúde conseguiu ter, mesmo naqueles que não estão na linha da frente do Covid. Estamos em casa uma semana e a Câmara, infelizmente, e faço esse pedido de desculpa aos colaboradores do município, porque não temos estrutura para isso. Portanto, quando se pondera entre garantir ou ter a possibilidade de ter um castelo aberto 7 dias da semana ou 6 dias da semana, num período em que há confinamento, num período em que não temos visitas nem turistas, parece-me que não é uma coisa que incite tal revolta e descontentamento. Agora, deveríamos estar preocupados quando vamos ao Hospital de Faro e não temos possibilidade de garantir os nossos exames, as nossas consultas, ou de Faro ou de qualquer outro, mesmo com doentes oncológicos, e se calhar não sinto isso na pele, porque poderá ter outros privilégios no acesso à saúde. Mas não olha, tem não, senhora vereadora. Não estou a dizer que tem. Olha, eu estou a dizer que poderá... Não seja provocador. Olha, não tem, sabe? A senhora diz-me para eu estar morta e agora diz-me para eu não ser provocadora. Tem usufruído, sabe? Olha, eu nunca pedi nenhuma cunha ao Sr. Presidente da Câmara e ele é prova disso. Não, vou sempre... Tenho percorrido não sempre... há cunhas. Aqui na saúde, olha, na saúde e na vida e na amizade temos que estar uns para os outros e mas olha, não tenho recorrido, sabe? Sou uma simples... Eu não estou a dizer, eu estou a dizer eventualmente. Se não recorreu, não recorreu. Continua a ser. Portanto, prezo muito os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E quando recorro é o Serviço Nacional de Saúde. Eu, neste momento, face ao que estamos a viver, temos é que dar um enorme reconhecimento a todos, mas mesmo todos, desde os médicos, aos enfermeiros, aos operacionais, aos assistentes, aos bombeiros, a todos os que têm estado, porque também têm família, também têm medo, porque eu também tenho medo, e todos nós temos medo porque isto não escolhe nem estatuto, nem partido, nem ordens religiosas, nem maçónicas, nada. Afeta todos de maneira igual. E esses que estiveram na linha da frente e que hoje vêm notícias que não têm tido a justa remuneração conforme expectado, esses é que temos que estar ao lado deles, seja desde o médico ao enfermeiro. Hoje, um dia simbólico, perdemos um profissional de saúde que esteve nessa linha da frente e acho que devemos refletir sempre sobre esses sim, e que são muitos, muitos mesmo, quem garante as refeições à mesa dos profissionais, quem está nos supermercados, há muita gente e o foco deve estar aí e não nos devemos preocupar com minudências num castelo em que passa dias que não vai lá ninguém, infelizmente. Senhora vereadora Célia, você volta a falar no aproveitamento político dos currículos, pois agora falou aqui em cunhas, não sei o quê. Repare, a nossa postura é sempre de querer ajudar, de apoiar as pessoas. Embora não faça a sua leitura e há pessoas que estão sempre viradas para o mal, sempre mal línguas, a postura da Junta de Freguesia da altura, como a do Dr. Diniz, de receber os currículos e entregá-los ao áudio, foi postura de tentar apoiar, tentar ajudar as pessoas. É isso que nos orienta, não é mais nada. A senhora vereadora Célia já por várias vezes falou no Facebook e eu não tenho até passado de tão lado, mas agora vou
vou responder à história do Facebook. Aliás, diz que não tem tempo para o Facebook. Pois eu tenho tempo para o Facebook. Pode ver a minha página. Pois, não tenho tempo para o Facebook, mas sabe que os 5 mil meus amigos que são fora de Vila Baixo de Marim. Já percebi isso. É Já verdade. eu É já verdade. Não. É que eu não sou sua amiga, portanto Pois, alguém me informa. Alguém me informa. Sim. Pronto, agora, só para lhe dizer que eu uso muito o Facebook, converso muito com os castro-marinenses no Facebook, nomeadamente no Messenger, e também faço umas publicações minhas, umas na brincadeira e outras a sério mesmo. E pronto, e gasto muito tempo no Facebook, o que é um tempo muito útil, sabe? Muito. Tenho aprendido muita coisa no Facebook, aliás, por dia, se calhar, dezenas de pessoas de Castro Marim falam comigo no Facebook, a contar as suas angústias, os seus problemas, e eu tento resolver na medida do possível. Podemos começar esta reunião de Câmara, propriamente dita. O ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia 2 cifra 100, 2.231.034 euros. Operações não orçamentais, 1.258.666 euros. Ponto número 2 tem a ver com a aprovação da alteração ao alvará de loteamento nas casas de audiência. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Nós nos abstemos. Duas abstenções das vereadoras do Partido Socialista. O ponto número 3 tem a ver com desafetação de parcela de terreno do domínio público para integrar o domínio privado municipal. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Nós abstemos. Nós nos abstemos. Muito bem. Abstenção dos vereadores do Partido Socialista. Ponto 4. Código de conduta. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 5. Ata da ocupação do espaço público na envolvente do parque de estacionamento na praia da altura para homologação. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 6. Associação de Acordeonistas do Algarve, Mito Algarvio, atentamente ao contrato de programa de 2020. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 7. Apoio financeiro para a Associação Cegonha Branca. Alguma dúvida? Eu, Sr. Presidente. Tire à vontade, Sra. Vereadora. Muito bom dia a todos. Eu queria só um esclarecimento. Ao ler o documento enviado pelo Sr. Presidente da Associação Cegonha Branca, portanto, o ofício, deparei que menciona, portanto, que o Sr. Presidente da Cegonha Branca menciona um pedido, só para... Não se está a ouvir bem. Vão aproximar e assim, está melhor. Tá. Sim? Melhorou? Melhorou. Eu queria saber o que é que constava no suposto pedido com data de 30 de dezembro de 2019 que foi feito pela Cegonha Branca ao município. Muito obrigada. Constava um pedido de apoio para a obra. Mais apoio para a obra. E nós achamos que o apoio devia ser agora para o equipamento. Ou seja, havia parte da obra, como está expresso no ofício, houve um grande esforço da associação, que fez um empréstimo de 1 milhão, também houve aqui um grande apoio do município, mas pediram mais apoio para a obra. E a nossa proposta foi, podemos apoiar mais tarde o equipamento. Por também, e tal como fizemos essa proposta, em sede de IMI. Então, alguma dúvida mais? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto número 8 tem a ver com pagamento de prestações, fornecimento de água. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 9. Regulamento de pagamento de prestação. Início do procedimento. Tenha a verdade, Sr. Vereador. Sr. Vereador, isto vem na sequência do ponto anterior, portanto, a questão de fundo é sempre a mesma. Portanto, as pessoas, quando entram com alguma dificuldade em fazer um pagamento de água, dita o regulamento
que não pode haver pagamentos em prestações, salvo se o procedimento estiver, se já o processo de dívida estiver em execução fiscal, e mesmo assim, de acordo com a execução fiscal, só poderá ser pago em unidades de conta, e uma unidade de conta anda por mais ou menos por 102 euros. Ou seja, qualquer prestação que pudesse ser feita já num processo de dívida de execução fiscal, a prestação menor teria que ser 102 euros. Para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade económica, e infelizmente são muitas, 102 euros é uma barbaridade em valor de água. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar verter é propor a alteração do regulamento de águas para que possamos, ou melhor, criar um novo regulamento específico só sobre questões de pagamentos em prestações, de acordo com aquilo que dizem as leis, não é? Portanto, e, portanto, que permitam às pessoas, depois, quando este regulamento estiver aprovado, de acordo com qualquer regulamento é aprovado, tem que ir depois à Assembleia Municipal e por aí, portanto, que as pessoas possam pagar de acordo com aquilo que for definido. E assim colaborar um pouco para que as pessoas que tenham alguma dificuldade em pagar a água em determinado momento possam solicitar um pagamento em prestações. Aquilo que acabámos de votar no ponto anterior é exclusivamente devido ao Covid, às condições obrigadas pelo Covid e que a lei prevê, não é? Não é abrangente para todas as pessoas, não é abrangente para todas as atividades económicas, só sobre aquilo que diz respeito ao Covid. E isso foi o que aprovámos no ponto anterior, que é a possibilidade de se pagar extraordinariamente por causa do Covid em prestações em determinadas condições. Bom, o que nós estamos a propor neste momento e que estamos agora a discutir este ponto, que é do regulamento, é criar uma abrangência em várias atividades, em vários valores, que havemos de ter a oportunidade de falar em determinado momento sobre o seu conteúdo. Neste momento aquilo que estamos aqui a votar é apenas o início do processo, um início formal, administrativo, de começar a criar um regulamento novo. Eu penso que expliquei. Posso para a votação então? O ponto número 9, quem vota contra, quem se abstém. O ponto 10 tem a ver com pedido de parecer, emissão de certidão de constituição de compropriedade do Rio Seco por requerente Luís Filipe Santos Fernandes. Alguma dúvida? Posso para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 11, empréstimo de médio e longo prazo até 417 mil, decisão de contratar. Quem quer explicar isto? Sr. Presidente, já vem na sequência das anteriores propostas à Câmara, agora é o relatório final que há de ser submetido à Assembleia Municipal, é o empréstimo quadro, é o empréstimo via empréstimo BEI, do Banco Europeu de Investimentos, em que o custo deste empréstimo para 15 anos na ordem de 1.500 euros total, o custo total. Portanto, achámos que seria a melhor forma de assegurar a contrapartida nacional e a despesa não elegível da candidatura do PO-Silur para o passadiço. Este é o do passadiço? Não. Não, este é o da praia. Este é o da praia, peço desculpa, mas em princípio é o mesmo. Exato. Portanto, alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Nós estamos contra. Contra? Nós votamos contra, Sr. Presidente. Sim, sim. Está bem, está bem. Portanto, o ponto número 12, segunda revisão ao orçamento e das opções do plano para o ano de 2020. A essência ou a grande motivação desta revisão orçamental tem a ver com os atrasos na obra da envolvente da Casa do Sal e que precisa de um reflexo financeiro correspondente àquilo que irá ser a execução da obra no ano 2021 e, portanto, isso só ao abrigo de uma revisão orçamental e aproveitámos para fazer outros ajustamentos, como, por exemplo, voltar a incluir novamente a execução da ampliação da queijaria, ou melhor, criação de um espaço experimental no Centro Multiusos do Azinhal, que irá servir a queijaria do Azinhal. Também uma inscrição no PPI com verba não definida, porque tem uma candidatura aprovada, mas que precisa ainda de um pedido de alteração
aprovado para que se possa assegurar o fundo disponível. Mas basicamente a grande motivação foi essa. Então, alguma dúvida? Pode-se pôr a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Nós abstemos. Nós abstemos. Proposta número 13, habitação social. Alguma dúvida em relação à habitação social? Pode-se pôr a votação? Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 14 e último, relatório de gestão de exercício de 2019. Eu sei que está na hora do almoço, mas é um documento tão importante que cabe-me fazer aqui alguma explicação sobre um ano que importa enquadrar. Foi um ano em que tivemos 4 meses em comissão administrativa, um ano em que sofremos 2 meses de uma maioria PS-CNU e um ano em que tivemos eleições e um ano que mesmo assim tivemos o maior nível de execução históricos em relação aos últimos anos. Basicamente e de relevante importa referir que executámos a ciclovia a Estrada Nacional 122, em termos de ordenamento do território das verbas mais expressivas. Também iniciámos os arruamentos de Odeleite e do Azinhal. Foi hoje a recepção provisória da obra dos arruamentos do Azinhal. Foi um ano muito importante, numa obra que tem demorado muito tempo, mas que finalmente agora chegou ao fim, do subsistema central primeira fase, que é o abastecimento de água, e o subsistema central segunda fase também do abastecimento de água à zona interior do concelho, há cerca de 32 localidades, que até hoje apenas vem água no espelho da barragem e que não tinham rede de abastecimento de água. Também foi feito um investimento significativo com alguma expressão na área dos RSU, resíduos sólidos urbanos, aquisição de viaturas, procedimentos que iniciámos da aquisição de viaturas, iniciámos também o procedimento e a obra do passadiço de altura, ainda que não tenha uma grande expressão financeira. Conseguimos fazer uma célebre obra que foi muito discutida enquanto estivemos na Comissão Administrativa, que foi o cemitério de Castramarim, executar a sua ampliação. Conseguimos fazer o troço da muralha do Forte de São Sebastião que liga ao Castelo de Castramarim. Conseguimos também de relevante comprar alguma maquinaria especial e necessária para rupturas, estávamos sempre interdependentes de serviços externos e foi feito um grande investimento nestas grandes componentes, mas aquela que eu destacaria o mais relevante em termos de dimensão financeira e dimensão humana é sem dúvida o abastecimento de água às populações, e digo dimensão humana porque é aquilo que é uma necessidade básica de serviço público e que infelizmente só agora em pleno século XXI, ano 2020, é que vamos conseguir que grande parte do Conselho passe a estar abastecido. Dizer que também tivemos a felicidade da aprovação de uma alteração à candidatura do PLCUR, com o justo reconhecimento de toda a equipa e da gestora do programa, que para além de nos prorrogar sucessivamente o prazo de execução da candidatura, ainda nos permitiu rebuscar umas verbas para a execução da obra que já foi consignada, o que significa que dentro de dias começará do abastecimento ao Pisabarro e ligação aos Matos e à Maravilha, e portanto esta é sem dúvida uma grande obra. Ainda falta toda a zona da Cortelha, Marroquil, Beliche, Cerredoanho, e que está dependente de uma promessa muito antiga das Águas do Algarve, promessa que sucessivamente se escuda na impossibilidade de execução de um ponto de entrega de água no Cerredoanho capaz de assegurar o abastecimento de água em baixa, ou seja, nós só podemos fazer uma rede de água para estas localidades no dia que as Águas do Algarve assumirem um ponto de entrega de abastecimento de água na zona do Cerredoanho. Ainda nem sequer já recebemos uma comunicação que provavelmente esse ponto de entrega estará feito em 2024, de 2024 a 2028. Isso não nos serve, não é justo. Nós
temos sido sacrificados ao longo de 25 anos nos nossos terrenos, nos nossos acessos às localidades e interlocalidades com a construção do sistema de lixo ou de leite, e aquela promessa dada há muitos anos, ainda hoje só se perspectiva ser concretizada de 2024 a 2028. Estamos em tentativas de negociação, mas aqui numa empresa com uma lógica empresarial, muitas vezes prevalecem os critérios de eficiência, o número de clientes, o número de atendimento, os metros cúbicos necessários, mas para nós, um habitante da Cortelha, um habitante do Marroquil, tem tanta importância quanto um habitante de Castro-Maria à altura, ou ainda merece um respeito ainda maior, porque resiste a viver nestes territórios. Depois, de relevante também é o nível das receitas. Em vários anos, desde 2013, nunca tivemos esta capacidade de arrecadar receitas de capital, e essas têm a ver com os fundos comunitários. O volume financeiro assegurado foi bastante para que se conseguisse este novo nível de arrecadação de receita de capital, que significa que tivemos de ter execução de capital. O nível das receitas correntes é equiparado e conseguimos, como nunca, ter um volume global de receitas totais de 15 milhões de euros, coisa que o nosso gráfico do relatório não reporta, porque historicamente nunca o tínhamos conseguido com esta dimensão. De relevante ainda ao nível da despesa, conseguimos no lado da despesa um equilíbrio na despesa corrente e um aumento da despesa de capital, também é um indicador salutar, pese embora as dificuldades. E tenho que abordar, embora a discussão inicial nos tivesse levado para este ponto, mas tenho que abordar a evolução do número de trabalhadores do município. Já várias vezes me ouviram dizer que somos a Câmara do Algarve com menos trabalhadores e, preocupantemente, com 40 trabalhadores têm mais de 60 anos, e desses 40, vários têm problemas de saúde, faz hemodiálise, vários problemas de saúde associados a estes 40 trabalhadores. E, curiosamente e paradoxalmente, são as pessoas que andam no terreno, nos serviços operacionais, grande parte deles, o que se exige um esforço físico muito maior. Estamos num processo de tentar regenerar a estrutura de pessoal da Câmara Municipal, mas também sabem que em 2017 tivemos mapas de pessoal reprovados pela maioria que então governava, em 2018 tivemos muita dificuldade e agora começam os concursos, as novas pessoas, os motoristas a entrar para a Câmara Municipal, mas não estão a repor tampouco a saída em número dos trabalhadores. Ninguém é insubstituível, portanto, há trabalhadores que têm um conhecimento acumulado extraordinário, nomeadamente no setor das águas, dos resíduos, dos espaços verdes, e que a substituição de um por um não é assim automática, por muito esforçado que seja o novo, não tem o conhecimento e os anos de trabalho e a experiência do outro que entretanto sai. Há esse grande investimento em capital humano capaz que temos que conseguir, sendo que os ordenados do município também não são propriamente muito simpáticos para estas áreas mais operacionais e que exigem algum conhecimento, alguma especialidade. Falar em equilíbrio geral, vou aqui à demonstração de resultados, que é o que mais interessa e que é aquela que mais gera crítica. Portanto, temos um ano em que temos um resultado líquido, nunca tivemos um resultado líquido tão pequenino, sei que vão dizer que é uma grande dívida, porque já sabemos normalmente o tipo de crítica a que estamos sujeitos. Temos um resultado líquido do exercício de 590 mil euros negativos. Isto significa que as amortizações entram para o resultado líquido negativo, as previsões entram para o resultado líquido negativo, andávamos sempre na ordem de 1,5 milhão, 1.400.000 euros, e este ano baixou para o ano 2019 para 500 mil euros. E importa dizer que nestes 500 mil euros já existe uma provisão de perda do capital social da empresa, ou seja, a empresa existiu,
foram injetados 120 mil euros, mas não vamos recuperar 120 mil euros em capital social porque não há, esgotou-se o capital social. Portanto, está aqui no resultado líquido do exercício, já está uma provisão e uma provisão daquilo que será a incorporação dessa perda de capital social. Estamos a falar de 120 mil euros dessa perda. Há um aumento aparente dos custos de remunerações, mas que se deve exclusivamente à transferência, ou maioritariamente à transferência, a internalização do quadro de pessoal da empresa municipal na Câmara, mas também ao descongelamento das carreiras e ajustes dos salários dos funcionários públicos. Houve maior eficiência na cobrança no setor das águas, mantém-se o nível de atendimento de serviço com a mesma tarifa e, portanto, num saldo global diria que temos melhores rácios financeiros resultantes da gestão operacional e financeira do município em 2019. Não atingimos ainda um ou outro indicador que gostaríamos de atingir, trabalharemos para que se consiga num curto espaço de tempo, nomeadamente a taxa de arrecadação de receitas que gostaríamos que passasse os 85%. Mas, como sabem, fundos comunitários, tivemos um orçamento de 2019 com um acumular intensivo, tal como em 2020, de obras que não conseguimos executar até então e não conseguimos executar, também não conseguimos executar a receita estimada. Mas o gráfico vai se estabilizando e acredito que também se vai ajustando. Temos agora outro problema, que é provavelmente a grande quebra que vamos ter da receita estimada, a receita apurada em 2020 e provavelmente para o ano não estaremos a falar da mesma capacidade de cobrança da receita, especialmente porque em termos de IMT, Imposto Municipal de Transações, só para que saibam, tivemos 2 meses seguidos com receita zero, coisa que nunca acontecera. Também há conta de uma compensação e de um ajuste de um IMT pago anteriormente, mas isto é preocupante porque os municípios é destas receitas que vivem, provavelmente será compensada em termos de IMI, mas a receita final será provavelmente menor no final do ano de 2020. Estou aqui para outros esclarecimentos, agradecer a toda a estrutura da Câmara que permitiu, num quadro tão difícil de governação administrativa, conseguir manter os projetos, as obras, as ações. Por exemplo, 2019 foi sem dúvida o ano que melhor correram as férias ativas, e também tudo isso são motivos de orgulho que não se refletem nos números, mas isso só foi possível porque houve uma estrutura desde o funcionário operacional, desde aquele que limpa todos os dias a rua, ao chefe da financeira que preparou este relatório. Só é possível quando todas estas pessoas vestem a camisola e sabem o que é o serviço público, independentemente dos líderes. Mas se bem que agora vou ter que fechar aqui um bocadinho também aos líderes, às vezes mais não se faz porque o líder também não permite. Eu acho que o Sr. Presidente tem tido uma liderança e uma governação que também permite que as pessoas ousem na sua forma de estar e isso depois traduz-se na boa execução das contas e do programa que nos propusemos. Alguma dúvida? Não, Sr. Presidente. Então pode-se pôr à votação o relatório de gestão e exercício de 2019. Quem vota contra? Nós estamos contra e eu queria só que ficasse pensada só uma pequena frase simples, Sr. Presidente. É verdade, como tem tantos coordenadores, não é verdade? O Sr. Presidente que peço escusa de falar sobre este documento, mas eu compreendo, Sr. Presidente. Eu compreendo. Estamos na hora do almoço. Bem, eu só gostava de ficar em ato o motivo do nosso voto contra e é simples. Deste ano não é uma declaração exaustiva, é uma declaração mais simples, até porque os tempos são outros. Portanto, o nosso voto contra prende-se pelo facto de não se cumprir, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo,
o preconizado pela Direção-Geral da Administração Local quanto à taxa de execução. E, curiosamente, não ouvi falar nesse valor, mas ficou abaixo dos 85%. Portanto, o município vai ser novamente penalizado com as transferências do Estado, precisamente por este incumprimento, por esta incapacidade. Vai ser penalizado em quê? Vereadora, diga lá. Com a transferência, então o senhor não sabe. Oh, Não, isso a nunca declaração sei. está feita, Sr. Presidente, tenha um bom dia. Não, eu não sei, mas pode me ensinar. Consulta a lei, Sra. Vereadora, eu tenho mais que fazer. Sr. Presidente. Não, eu acho que deve A dizer, a nossa partir do momento... declaração- Não, peço desculpa, isso é um assunto muito sério. Má gestão foram os senhores do Partido Socialista que se uniram ao CMU e que conseguiram fazer com que o município perdesse 1,5 milhão de euros. Agora gostava que dissesse... Oh, Sra. Vereadora. Não, desculpe, vai dizer, não vai ter que dizer qual é a penalização que o município tem ou teve que ele não atingir esse rácio. Acho que é de uma honestidade intelectual. Sr. Presidente, o que é certo é, como o senhor sabe, deve ter consultado o documento, é o 3º ano consecutivo de que não cumpre a taxa preconizada, portanto fica abaixo dos 85%. Mas a senhora fez referência à lei, qual é a lei que se refere? Sr. Presidente, olha, consulta a Direção-Geral da Administração Local e o que está preconizado nas taxas de execução. Não, Sr. Presidente, eu não estou aqui a brincar, sabe? Se é algo que eu faço por compreender, não venho para as reuniões de Câmara sem estudar, sem ter consultado, sem ter de ver as outras situações, mas o senhor, olha, pergunta aos seus colaboradores, Sr. Presidente. Por acaso tenho aqui a chefia administrativa e financeira, que por acaso está aqui, senhora Vereadora, por acaso está aqui a acompanhar nesta reunião a chefia administrativa e financeira, que diz que a senhora não tem razão nenhuma no que está a dizer. Então, olha, comprove, Sr. Presidente. Eu sei que a senhora é dona da lei, eu sei que a senhora sabe tudo e é dona da lei. Mas por acaso está aqui a chefia da Divisão Administrativa e Financeira que diz que a senhora não tem razão. Garanto que não vamos ser penalizados novamente nas transferências do Estado. Sr. Vereador, a não ser que as forças ocultas que a gente não conhece, agora num tratamento especial para Castro Marim, invoquem uma penalização. Há um alerta, de facto. Senhora Vereadora, não me diga que são as forças ocultas do seu terceiro. A lei é a mesma. A dormir muito com o seu terceiro. A lei é a mesma. São mais dessas forças ocultas. Deixe-me perguntar. A lei é a mesma desde quando? Senhora Vereadora, eu acho que são dos travesseiros. Olha, eu acho que a lei é a mesma desde 2014, mas isto até está aqui no relatório. Espero lá aí. Muito gosto. É para... Senhora Vereadora, se a senhora não sabe o que está descrito, é assim, depois de uma declaração de voto para a ata, não há contestação, é uma declaração de voto, Sr. Vereador, também não sabe. Olha, já me disse para estar morta esta reunião, mas eu agora também não posso falar e só estou a esclarecê-la, porque o que ele disse... Mas é que não precisa de esclarecer, que eu estou esclarecida, Senhora Vereadora. Senhora Vereadora, mas que raio de esclarecida, pode esclarecer as pessoas lá em casa que têm todo o gosto em ouvir, meia hora ou uma hora. Agora eu estou esclarecida. Senhora Vereadora, mas que raio de democracia é a sua? Que não, eu estou... Oh, Sr. Presidente, se eu sou esclarecida, é a minha democracia, a senhora pode falar. Estamos a opinar, o seu texto não é uma coisa definitiva, não é? Claro! Não é o seu presumo. Bem, até... Quer dizer, eu não vou contestar a declaração de voto, mas posso fazer um esclarecimento? Muito bem. Página 16 do relatório de gestão. Em 2019, a receita bruta arrecadada foi de 15 milhões, vou dizer em milhões, que corresponde a uma execução global de 73,61%, ficando assim, à semelhança do ano anterior, abaixo dos 85%. Primeiro, eu disse isso na minha intervenção e a senhora disse que eu omiti. Eu disse isso, que não conseguimos alguns indicadores, nomeadamente este. Eu ouvia com atenção e agora, se quiser, se o meu esclarecimento não servir para nada, olha, pelo menos serve para eu me ouvir um bocadinho mais. Abaixo dos 85%. Peço desculpa que houve aqui... Não é como uma pessoa aqui caindo de uma cadeira, não é do Salazar. Estás bem? Muito bem. Desculpa.
abaixo dos 85% para efeitos do estipulado no número 3 do artigo 56 da Lei 73/2014, de 3 de setembro. É tal lei que eu estou sempre com aquela cantilena. Está a ver? Está a ver como Não, é isso que eu estou a dizer. E nós nunca cumprimos. E o que diz é, deste facto, foi desde logo dado conhecimento ao órgão deliberativo na sessão ordinária de fevereiro de 2020. Agora, O que é que eu disse de errado? Os senhores não cumprem. A senhora acabou de dizer que não cumprem. Agora, isto está estipulado um mecanismo de prevenção e de recuperação financeira municipal e no artigo número 3 diz, no caso de um município registar durante 2 anos consecutivos uma taxa de execução da receita prevista no orçamento respectivo inferior a 85%, são informadas as entidades referidas no número 1. E eu ainda não sei, mas sabe que às vezes o Partido Socialista gosta de inventar uma lei para dar cobertura às suas decisões anteriores. E estamos a assistir no país a uma situação dessas. Só se aqui agora vai sair uma lei para vir penalizar o município de Castro Marim, porque está-me a dar essa convicção, essa garantia, eu desconheço e a senhora também não quis informar porque não sabe. E, portanto, agora tivesse estudado, segundo diz, mas não estudámos pelo mesmo livro nem pelo mesmo decreto. Agora, é muito feio, digo-lhe uma coisa, é muito feio lançar para o ar uma coisa para deixar... Sr. Presidente, Olha, não tenho nada a dizer. Seja Presidente, Sr. Presidente. Não deixe o ser ultrapassado, fica tão feio. Seja Presidente. E eu digo sinceramente que vou ter um prazer enorme quando eu disser o Presidente Castro Marim, todos os Castro Marim, afinal é Presidente. Sim, mas sou presidente, mas não sou o dono disto. É do Benfica, não tenho que se preocupar, eu sou do Sporting. Sou o coordenador de uma equipe e essa equipe pode falar à vontade, e, tal como a senhora fala, vereadora, todos aqui devem falar, então, deixamos as pessoas falar. Isto é da democracia. Está a perceber? Pura e dura. Agora, senhora Fernanda, vamos aprovar em minuto então. Ponto 2 e o ponto 3 foram aprovados por maioria, com 2 abstenções das vereadoras do PS. Ponto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 foram aprovados por unanimidade. Ponto 11 foi aprovado por maioria, com 2 votos contra das vereadoras do PS. Ponto 12 foi aprovado por maioria, com 2 abstenções das vereadoras do PS. Ponto 13 foi aprovado por unanimidade e ponto 14 foi aprovado por maioria, com 2 votos contra das vereadoras do PS, com uma declaração de voto da vereadora Célia Brito. Da vereadora ou das vereadoras? É das vereadoras a declaração? Das vereadoras do partido. Não posso assinar assim. Portanto, estamos de acordo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão. Eu gostaria de dar nota que a Vera nunca tivemos a ouvir em boas condições. Parece-me que é uma questão do seu próprio local de emissão. Vera, então há de viver isso, ok? O que é que se passa? E eu estou num sítio diferente. Eu estou na freguesia da altura, habitualmente estou na freguesia de Castro Marim. Mas na próxima, certamente, se for uma quarta-feira, irei estar na freguesia de Castro Marim novamente. Ouvi-se mal. Interferência. Bem, agradeço a presença de todos vós e dou por encerrada esta sessão. Obrigado.